Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem não está me assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Estamos agora apresentando uma novidade no canal, que vamos estar falando sobre as lições bíblicas da CPAD, Momento EBD. Estaremos comentando as lições bíblicas da Assembleia de Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estamos na lição número 12, que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. O textual diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 25. Os irmãos que têm a revista, leia o texto básico da lição. A introdução. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 21. É uma obra poderosa de Deus que move a igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. A palavra-chave, esperança. A base dessa esperança é estabelecida na ressurreição de Jesus Cristo, conforme 1 Pedro registra, lá no capítulo 1, versículo 3, versículo 21, no qual ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois tanto, a vitória de Jesus sobre a morte assegura aos crentes que a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida em Cristo. E essa esperança é mais do que um simples desejo ou otimismo, é uma certeza baseada na promessa de Deus. Portanto, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todas as promessas de Deus se cumprirão. Como Pedro explica mais adiante, que ele diz: a esperança não pode perecer, macular-se ou murchar. Então essa herança está reservada nos céus para todos. Essa certeza dá a um crente uma perspectiva eterna que transforma a maneira como ele vive no presente. Então, tudo é nosso comportamento. O verdadeiro cristão, ele já tem essa esperança. Ele tem que cultivar cada vez mais essa esperança. A esperança que um dia vai ser consumada no dia do arrebatamento da igreja. Vamos para o tópico 1. Para onde aponta a esperança do cristão? O subtópico 1. A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa.
Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. A esperança cristã, conforme apresentado no Novo Testamento, está firmada em 5 pilares. E esses pilares são: Cristo é a fonte da nossa esperança. Conforme está lá em 1 Timóteo, a partir do versículo 1. Ele diz que Jesus Cristo é identificado como a fonte verdadeira de esperança para os cristãos. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo se refere a Cristo como nossa esperança. Ele é uma personificação da esperança, e a sua vida, morte, ressurreição proporcionaram a base sobre a qual a esperança se sustenta. Em Cristo encontramos a garantia de todas as promessas de Deus. Então nós observamos que é Cristo que é a fonte, é a verdadeira fonte da esperança para os cristãos. Porque a sua morte e ressurreição nos proporcionaram essa esperança, a qual nos devemos cultivar, essa esperança viva, que é em Cristo, e nós encontramos essa garantia da promessa de Deus. Então a mensagem da vida eterna, conforme está em Tito 1, versículo, já no versículo 2, que diz, Paulo fala sobre a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus já projetou essa esperança. Então essa promessa assegura aos crentes que, apesar das dificuldades e sofrimento desta vida, há uma vida eterna reservada para nós, garantida pela fidelidade de Deus. Então você vê que Deus, ele teve um cuidado especial, que o Deus, que na sua onisciência, já sabia que o homem ia pecar. Então aí Deus já projetou esse escape, a esperança da vida eterna, e essa esperança Deus já tem de antemão a garantia para aqueles que recebem seu Filho Jesus Cristo como Salvador e viver uma vida de santificação. E a esperança da ressurreição, conforme está em Atos 24, 15, e também na 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23, que diz que Paulo ali declara de ter a esperança em Deus, que haverá a ressurreição tanto do justo como do injusto. Além disso, em 1 Coríntios 15, 20 ao 23, afirma que Cristo é as primícias dos que dormem, garantindo que assim como ele ressuscitou, também os crentes ressuscitarão. E a ressurreição de Jesus é garantida, então, da nossa própria ressurreição e vida eterna. Se Cristo ressuscitou, conforme Paulo relata, nós ressuscitaremos também. E aqueles que morreram ressuscitarão primeiro no dia do arrebatamento da igreja. A volta de Cristo para nos buscar, no caso já vemos aqui esse pilar, que foi falado aqui no início, e nós vemos em Tito capítulo 2, versículo 13, quando Paulo fala sobre aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda vinda de Cristo é uma promessa de redenção final e completa, onde ele virá buscar os seus e instalar o seu reino definitivo. E também vemos a transformação futura em conformidade com Cristo, conforme está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. A esperança do cristão também envolve a transformação futura do crente, conforme está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, e também é dito dessa forma: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos.
Esta é a promessa que assegura que os crentes serão transformados para serem como Cristo, completo em santidade e glória. Não há como o cristão não ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, diante dessa gloriosa esperança. Essa é a razão do qual o crente tem em mente, sabendo que tudo isso ele tem o seu alcance objetivo, que é a vida eterna. Vamos para o segundo subtópico desse mesmo tópico, que diz assim: a esperança nas cartas do apóstolo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, que conforme está lá em Atos capítulo 23, versículo 6, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, versículo 14, a esperança do cumprimento da promessa. Está em Atos capítulo 26, versículo 6, versículo 7. A esperança da justiça, Gálatas capítulo 5, versículo 5. A esperança do Evangelho, Colossenses capítulo 1, versículo 5. A esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. A esperança da vocação, em Efésios capítulo 1, versículo 18. E a esperança da vida eterna, Tito capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, versículo 7. E finalmente a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como segunda virtude mencionada ali. Em 1 Coríntios, versículo 13, versículo 13. Primeiramente, vamos estar falando sobre em Atos, no qual Paulo relata ali em Atos capítulo 23, versículo 6, Paulo afirma que é julgado por causa da esperança na ressurreição dos mortos. Esta esperança é rejeitada, ou seja, melhor dizendo, ela é reiterada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e versículo até o 14, onde Paulo consola os crentes com a certeza de que os que morreram em Cristo ressuscitarão quando ele retornar. Já em Atos capítulo 26, versículo 6 ao 7, Paulo fala sobre a esperança do cumprimento da promessa feita por Deus aos patriarcas. Uma esperança que é compartilhada por todo o povo de Israel. Esta promessa é vista como sendo realizada em Jesus Cristo e estendida a todos os crentes, conforme Deus prometeu a Abraão, da esperança de uma novo povo, uma nova nação. Deus já está preparando a nação santa, nação de Israel. Agora em Gálatas capítulo 5, versículo 5, Paulo menciona a esperança da justiça que os crentes aguardam pelo Espírito, que através da fé. Essa justiça é tanto uma realidade presente pela justificação em Cristo, quanto uma esperança futura de plena justiça na glorificação. E já em Colossenses, o Paulo destaca a esperança do Evangelho, que é a expectativa de bênçãos futuras, prometida no Evangelho. Essa esperança é preservada ao céu para os crentes. É a base da fé e do amor demonstrados pelos seguidores de Cristo. Então é o amor, é a fé. A salvação veio pela fé. A salvação é pela graça. Não é mérito nosso, não é mérito do ser humano, mas é dom de Deus. E é somente ter a fé e o amor demonstrado àqueles que aceitaram a Cristo como suficiente Salvador. Paulo também aborda a esperança do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, onde os crentes são encorajados a viver de forma sóbria, revestidos da couraça da fé e do amor, e como capacete a esperança da salvação. Esta esperança se refere ao retorno de Cristo para levar a sua igreja consigo.
Então aqui nós vemos Paulo consolando, encorajando os crentes no começo ali da igreja primitiva. Nós observamos que aqui nós vemos que esse revestimento que Paulo menciona, que é a couraça da fé e do amor, e como capacete da salvação. E assim nós observamos que todos acessórios para que aqueles que venham segurar a salvação, aqueles que cultivando a viva esperança. Já em Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo ora para que os crentes conheçam a esperança da sua vocação, ou seja, o chamado que Deus fez para uma vida santa e eterna. Essa vocação é uma parte essencial da identidade e do propósito dos crentes. E agora, Paulo também menciona também Tito, capítulo 1, versículo 2, e também capítulo 3, versículo 7. Paulo fala sobre a esperança da vida eterna, destacando que essa esperança é uma promessa de Deus, que não pode mentir. Esta vida eterna é garantida pela misericórdia de Deus, e é um dos aspectos mais fundamentais da esperança cristã. Agora, finalmente, aqui nós vemos também Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo também fala sobre a esperança do aparecimento da glória de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é a segunda vinda de Cristo em poder e glória. Esta expectativa motiva os crentes a viverem vidas piedosas, enquanto aguarda esse grande evento. Então, é dessa maneira que nós vemos aqui, já na primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, ele também parece que falando sobre uma das três virtudes teológicas, podemos dizer, junto com a fé e o amor. E também Paulo também coloca a esperança em um lugar de destaque, mostrando que junto com a fé e o amor, ela é essencial para a vida cristã. Então, nós observamos que Cristo, ele é a nossa esperança. Então, que aquele que está em Cristo, ele vive uma esperança, uma expectativa de vida eterna. Que sabemos que nós estamos nesse mundo, nós estamos peregrinos. Nós aqui estamos como peregrinos, somos igreja, e nós temos um papel fundamental de estar anunciando o Evangelho de Cristo. Então sabemos que fazendo isso nós estamos exercendo cada vez mais a nossa função. Para que encorajando a todos aqueles que crê e não desanime, não às vezes acha que vem a dificuldade, vem a adversidade, vem os problemas, o sofrimento, muitos para o primeiro caminho, mas aqui podemos ver o encorajamento dos crentes em Cristo Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico desse primeiro tópico, que diz assim: Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos tentaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós: a confiança na vida eterna com Deus. De fato, a gente olhando o texto que foi mencionado aqui pelo comentarista, desde o início da história registrada na Bíblia, lá em Gênesis, Deus fez uma promessa de salvação para toda a humanidade.
conforme está lá escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E essa promessa foi cumprida por meio de Jesus Cristo, que veio para perdoar nosso pecado e restaurar a comunhão perdida com Deus. Com a vida de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, capacitando-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Deus é, portanto, o autor da nossa esperança, pois é Ele quem nos ama e nos salva pela sua graça. É pela graça que nós alcançamos a salvação. Não é pelo nosso mérito, como já foi falado, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus e o amor tão grande que Ele tem para a humanidade. A fidelidade de Deus é uma garantia para a nossa esperança. Ela é verdadeiro, Ele é verdadeiro em suas promessas, Ele nunca falha. Deus nunca falha, Deus cumpre as suas promessas. As promessas que Deus prometeu lá no início, ela tem se cumprido e muitos ainda vão se cumprir. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Podemos confiar plenamente que tudo o que está escrito na Bíblia se cumprirá, incluindo a promessa do novo céu e da nova terra, assim como a punição dos pecadores. Então é assim que nós vemos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ela tem promessas que foram cumpridas e outras promessas que ainda irão se cumprir. Então, essa é a nossa esperança, sabendo que Deus não falha, Ele faz cumprir o que prometeu. Vamos passando agora para o segundo tópico, que diz a perspectiva escatológica da esperança cristã. Agora o primeiro subtópico, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia da criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa se originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como o fio condutor das Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a revelação divina. Ela não só se limita ao relato histórico ou ao ensino moral, ela também projeta o futuro da humanidade. Desde os primeiros versículos de Gênesis até as visões apocalípticas de João em Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus para o futuro da humanidade. O propósito eterno de Deus, revelado desde Gênesis, é conceder ao homem um verdadeiro paraíso eterno. Embora contenha relato do passado e previsões futuras, a Bíblia é, em sua essência, a palavra viva de Deus, atuante no tempo presente e direcionado à vida dos salvos deste mundo, conforme está em Hebreus capítulo 12, 4, versículo, ou melhor, capítulo 4, versículo 12. O tema central da Bíblia é o plano de Deus para a humanidade, que é a salvação dos pecadores de Cristo. E essa grande bênção traz consigo promessas futuras para aqueles que decidiram seguir o caminho estreito e o apertado, conforme está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Grande parte da Escritura é dedicada a profecias que abordam eventos futuros em um campo de estudo conhecido como escatologia. A escatologia bíblica trata-se de um tema como a segunda vinda de Cristo, o juízo final, ressurreição de mortos,
e também a vida eterna, e também a renovação de todas as coisas. Então, essas profecias e promessas não são meras especulações, mas realidade futura, garantidas pela fidelidade soberana de Deus. Assim, a Bíblia não é apenas um registro de passado ou um guia para o presente, mas também é um mapa que aponta para o futuro da humanidade. Ela nos lembra que a história não termina aqui, mas que há um destino final glorioso, preparado por Deus para aqueles que crerem e confiam nele. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens de Deus, inspirados através do Espírito Santo de Deus. E ela é o mapa, ela nos dá essa certeza. Não é conforme, não é uma história que se começa e acaba, não, ela nos lembra que é uma história que termina, não termina aqui, ela vai continuar até naquele glorioso dia para aqueles que perseverarem até o fim. Já encerrando já esse primeiro tópico, vamos agora passar para o segundo subtópico, ou melhor, segundo tópico. Aliás, então estamos ainda no segundo tópico. Vamos para o segundo subtópico, que fala: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e é incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela, encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. É verdade. A esperança no porvir, então, podemos dizer que é um âncora para a alma do crente, proporcionando-lhe consolo, alegria, mesmo em meio à diversidade da vida terrena, que todos nós não estamos imunes de passar pelos problemas, pelas adversidades, as lutas, as tribulações, mas é consciente das promessas de Deus, no caso, em relação ao futuro. O crente salvo encontra paz e segurança para seguir sua jornada sem ser dominado pelo medo ou pela ansiedade. Então a palavra de Deus é clara e é segura, que apesar das enfermidades, doenças incuráveis, todas as formas de aflição, o presente nesse mundo, no caso, a ressurreição e a transformação do corpo ocorrerão. Essa promessa é uma fonte de esperança inabalável para o crente, pois indica que o sofrimento não é o fim da história. Podemos sofrer vários tipos de moléstias, doenças, coisas que nós estamos sujeitos, esse corpo que nós estamos vivendo, ele sofre essas interpéries, essas doenças que a gente sempre está acostumado. Mas podemos dizer que a esperança do porvir implica na erradicação definitiva do mal. Então não vai ter doença naquele grande dia, o mal. Então a restauração vai ser completa da criação. Então o crente confia na soberania de Deus para cumprir as suas promessas, a trazer justiça e redenção plena. E essa certeza traz consolo no momento de tribulação, no momento no qual o homem passa, se entristece, aborrece, muita maldade que a gente presenciamos em toda a nossa vida, mas sabendo que tudo isso é passageiro. Então nós devemos ter certeza, devemos ser consolados
porque sabemos que naquele dia não vai existir mais esse tipo de coisa. Então, portanto, a esperança no porvir não apenas conforta o coração do crente, mas também diante das dificuldades presentes, mas também motiva a viver com coragem e confiança, sabendo que o melhor ainda está por vir. Então, algo que nós não imaginamos, Deus já tem preparado para aqueles que o buscam, aqueles que vai até o fim, que persevera. Então, Deus tem reservado algo melhor para aqueles que têm essa viva esperança. Vamos para, dentro do segundo tópico, vamos para o subtópico 3. Por que uma doutrina da esperança? A razão de tempo, ou melhor, a razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Primeiramente, a doutrina da esperança, ela proporciona ao crente a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E esta confiança é vital para enfrentar as lutas dessa vida com paz e segurança. Saber que Deus é soberano e que tudo está sob o seu comando permite que o cristão viva sem medo, mesmo diante das adversidades e tribulações. E, além disso, essa doutrina fortalece a fé do crente. Ao reafirmar as promessas de Deus sobre o futuro, então a esperança cristã não é uma expectativa vaga ou incerta, mas uma certeza baseada na fidelidade de Deus. As Escrituras está repleta de promessas sobre a vida eterna e restauração de todas as coisas. Essa respectiva gloriosa nos alimenta e sustenta o coração do crente. E nós devemos viver nessa expectativa, devemos cultivar a fé, porque sabemos que Deus é poderoso, Ele é fiel, apesar que nós somos infiéis, mas Ele é fiel. A fidelidade dele dura eternamente. Então, é essa expectativa que devemos nos alimentar, para que venhamos sentir essa paz e alegria, sabendo que tudo isso vai passar. Vamos agora para o terceiro tópico, que diz assim: a esperança cristã como âncora da alma. Agora o primeiro subtópico, nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza. Assim como uma âncora segura e firme mantém o navio estável em meio às tempestades do mar, a esperança cristã também funciona como uma âncora. Para quê? Para a alma do crente durante a sua jornada com Cristo, ficar firme. O livro de Atos nos apresenta a cena de uma tempestade. Os irmãos, muitos já viram falar dessa história, para quem são amantes da Escritura Sagrada. Houve uma tempestade no mar, onde os marinheiros lançam uma âncora para evitar que o navio seja levado
pela força das ondas. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus nos fala sobre a esperança cristã, como uma âncora da alma segura e firme. Esta esperança não é apenas uma expectativa vaga, mas algo sólido, confiável e que sustenta, estabiliza o crente em meio às incertezas e dificuldades da vida. No momento de provação, dor e incerteza, a esperança cristã serve como uma âncora que nos mantém firmes, inabaláveis. Ela nos lembra das promessas de Deus, do seu amor e fidelidade, e nos dá a certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Assim, a esperança como âncora da alma nos dá força para enfrentar os desafios da vida, nos fortalece na fé e nos sustenta até alcançarmos nosso destino final em Cristo. É assim que nós devemos comportar diante ter certeza das promessas de Deus e ter como a esperança como âncora, para que nós devemos ficar firmes, não desparecer, não desanimar, sabendo que tudo que nós passamos, isso vai, um dia passa, mas o que está reservado é muito glorioso, é muito vantajoso, porque sabemos que nós vamos estar na glória para desfrutar de todas as bênçãos que está reservada para aqueles que perseveram até o fim. Vamos para o segundo subtópico desse terceiro tópico. Por que a esperança do crente é melhor? É a melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, na religião que expressa a sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, melhor dizendo, e quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe na política. Muitos fundamentam a sua esperança em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. É verdade, a esperança do crente é melhor porque está fundamentada em Deus. Não tem a outra fundamentação sem Deus. Não tem outro, não pode ser no melhor personagem, influente, mas é fundamentada em Deus, que é a fonte da nossa esperança. Ao contrário da esperança colocada nos homens, que são falíveis. Aquele que coloca esperança no homem é falível, tem falhas, Deus não se cumpre, e é limitado, ainda por cima é limitado. Agora a esperança em Deus é segura, confiável, pois Ele é fiel, imutável, poderoso, justo. Confiar em Deus significa descansar nas suas promessas, que são garantidas pela sua própria natureza. Quando nossa esperança está em Deus, nossa vida ganha significado e propósito. Tudo que fazemos, pensamos e realizamos é direcionado para a glória de Deus. Como afirmado no Salmo 20, versículo 7, colocamos nossa confiança plena em Deus, pois sabemos
que Ele é o único que pode satisfazer plenamente nossas necessidades e anseio mais profundo. Vamos para o último subtópico do terceiro tópico, que diz: mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira eminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Então nós sabemos que nós, como a Escritura Sagrada, na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles já estavam ansiosos para a volta de Cristo. Nós vemos aí que na igreja primitiva, os crentes, os cristãos, eles tinham tudo em comum. Tudo que eles vendiam, repartiam, e então era tudo comum. Então eles já estavam naquela iminência da vinda de Cristo, já naquela época. E hoje nós devemos também estar nessa promessa, estar nessa esperança. Sabemos que Cristo pode voltar a qualquer momento. E para manter-se firme na esperança, o cristão precisa desenvolver o quê? Uma vida de fé. É preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como nos lembra o Hebreus, né? A fé é essencial para adorar e servir a Deus. É por meio de fé que somos levados a confiar em Deus e em suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. A fé também nos nutre e fortalece espiritualmente, contribuindo para o nosso crescimento e maturidade espiritual. A fé, ela que nos garante. Sem fé não tem como, a gente não realiza nada, porque hoje em dia nós temos, em Cristo Jesus, nós somos salvos mediante o quê? A fé. Uma prática fundamental para cultivar essa fé é desenvolver uma vida de oração. É fundamental a vida contínua de oração. E também conforme está em Tessalonicenses capítulo 1, versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que devemos exortar, viver em constante oração, devemos orar sem cessar, incessantemente. E o Romano 12, capítulo 12, versículo 12, também relata dessa forma. Então você vê que a oração nos conecta intimamente com Deus e nos fortalece diante da adversidade. Aqueles que vivem em constante comunhão com Deus por meio da oração são renovados e fortalecidos espiritualmente, encontrando nele a força necessária para permanecer firmes na esperança. Além disso, olhar constantemente para Cristo é crucial para manter-se firme na esperança, como nos ensina Hebreus, lá em capítulo 12, versículo 2. Olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Seguir o exemplo de Cristo em amor, pureza, santidade, em verdade, e também nos capacita a continuar avançando mesmo diante dos desafios. Ele é o nosso maior padrão de vida e nos guia no caminho da esperança e da fé. Outro aspecto importante é viver em comunhão com os outros irmãos, é viver em harmonia. Irmão tem que amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que amar uns aos outros. Então a união com outros cristãos é essencial para encorajar, apoiar e fortalecer uns aos outros.
compartilhar dons, experiência, momentos de comunhão, contribuir para edificar e fortalecer a fé de todos. Como Paulo nos lembra lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, devemos ajudar uns aos outros, compartilhando as cargas e apoiando-nos mutuamente, ajudando uns aos outros, para que possamos alcançar o céu, naquele grande dia. Lá não vai entrar ninguém desunido, ali precisamos preparar no momento que nós estamos passando agora, o momento é agora, devemos estar em comunhão um para com os outros. Chegamos agora à conclusão, que diz assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor, sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Que Deus abençoe a todos quantos nos assistiram. Vamos estar encerrando por aqui e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.